Olá, bom dia a todos, bom dia. Prazer estar aqui diante dessas mulheres, prazer estar com todos vocês nessa primeira edição do Women to Watch Summit. Rita, Thaís, Gabi, bem-vindas. Muito obrigada. Vamos tentar falar de muitas coisas aqui, respeitando o nosso tempo. Tentar, né? Porque são vários assuntos. Bom, como foi introduzido aí, né? Quando a gente olha para o planejamento, né, para essa área de publicidade, é uma área um pouco diferente, porque eu até conversei com a Regina sobre isso essa semana, e o planejamento foi a área que a gente pode considerar que, primeiro, teve uma presença feminina maior, de líderes femininas, né? Tivemos muitas já na década de 70, 80, mulheres liderando a área de estratégia. Então, eu vou começar a nossa conversa perguntando para cada uma de vocês, por que vocês acham que o planejamento é, de certa forma, ou foi mais permeável à presença feminina primeiro do que em outras áreas? Quem quer começar? Bom, vou lá. Pode ir. Bom dia para todo mundo, um super prazer estar aqui, com mulheres admiradas e homens também, muito legal, os homens que vieram, é isso aí, os homens precisam entrar nessa conversa e, quando acontece, é muito legal. Então, um privilégio estar aqui hoje falando com vocês, muitos de vocês que já fizemos coisas incríveis e tudo mais. Sobre essa pergunta da Bárbara, eu queria falar, assim, lembrando que existem homens incríveis no mercado de planejamento, né? Mas realmente a sua origem teve muito a ver com o feminino. Eu acho que porque o planejamento sempre esteve muito ligado a entender pessoas, e o início lá foi pesquisa de mercado, né? Que virou planejamento estratégico aqui no Brasil. E a mulher tem mesmo essa sensibilidade aguçada, essa vontade de entender o outro, e eu acho que daí é que veio essa participação maior das mulheres nesse negócio. E, Gabi, como você vê essa questão, né? Por que você acha que as mulheres ocuparam primeiro o território do planejamento? Eu gosto de pensar por que elas não ocuparam os outros espaços. E aí eu acho que mora uma pergunta, né? Que é por que permitiram esse espaço? Será que achavam que era um espaço menos importante? Será que queriam proteger os espaços que julgavam mais importantes, como a criação, né? Eu acho que me interessa mais o porquê não as outras, assim, porque, em teoria, todos os espaços deveriam ser possibilidade de ocupação para qualquer pessoa, né? E se não foi, eu acho que, e se até hoje não é ainda, né? Muitos desses espaços ainda são majoritariamente masculino dentro de um recorte, inclusive hétero e cis e branco, né? A pergunta é por que ainda há esse limite. Assim, eu acho que, para mim, isso me intriga mais, sabe? E você, Thaís, você acha que esse ponto que a Gabi trouxe é importante considerar? Por que não as outras áreas, né? Como que você vê essa questão das mulheres no planejamento? Então, eu pensei uma coisa parecida com a Gabi, porque eu quando comecei em planejamento, comecei em 98 com a Mari Zampol. Então, eu já entrei no planejamento com alguém liderando, uma liderança feminina muito forte, que veio de pesquisa e tudo. Eu acho que a diferença do planejamento de ter se consolidado como uma região, um território mais feminino, é muito porque uma puxou a outra. Então, quando eu cheguei lá, era um departamento só de mulheres. Então, quando a gente ia contratar alguém, a gente contrataria outras mulheres. E isso se perpetuou por muito tempo. Então, se eu estou aqui hoje, isso é respingo de uma atitude lá atrás, que alguém colocou uma bandeirinha ali no território e tomou conta. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, o planejamento. Essas mulheres lá atrás, elas morderam esse território, ocuparam o espaço que deram para elas ocuparem. Acho que a pergunta que fica é: o que a gente tem que fazer agora para ajudar outras mulheres a ocuparem novos espaços? A gente tem que repetir esse tipo de comportamento. Então, uma puxa a outra. Como que a gente vai puxar outras mulheres mais diversas, mais plurais, para outros espaços que não só planejamento?
É interessante você colocar isso, porque a gente sabe que para essa ocupação é importante ter exemplos, né? Se você vê ali, você sabe que é possível chegar. Agora eu vou colocar uma questão para vocês, que assim, eu confesso que eu cansei de fazer essa pergunta já em eventos com temática de mulheres, porque parece que a gente sempre está falando de dificuldades, de barreiras, né? E isso é cansativo, mas ao mesmo tempo que é cansativo, é necessário, porque elas existem. Né? Todo dia, acho que a gente até naturalizou a ter tantas barreiras que, né, levamos na vida normal, mas é importante a gente falar. E é legal que a gente está aqui com mulheres de diferentes gerações, que pegaram diferentes momentos do mercado, e imagino que, por isso, tiveram barreiras um pouco diferentes, além daquelas que, naturalmente, nós carregamos desde quando a gente nasce. Né? Então, eu quero saber de cada uma de vocês, resumindo um pouco, né, porque imagino que são muitas, quais foram as principais barreiras, começando com você, Rita, do seu tempo, de quando começou, principais entraves e dificuldades no mercado de trabalho que você vivenciou, e emendando, essas dificuldades hoje você acha que ainda existem ou não, ou são diferentes? Como você vê isso? Eu acho que as dificuldades estão aí, muito. A dificuldade sempre é a de ser ouvida, né? Nesse espaço aí, onde, sim, sempre tinha uma voz masculina no comando, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar com o Júlio Ribeiro e ele era um super nome nisso e tal. Essa história de ser ouvida, eu acho que continua até hoje, embora a gente tenha um movimento muito positivo e que já vem, né, trazendo mudanças na última década, especialmente. Então, eu acho que isso virou uma conversa, pelo menos, né? E isso está abrindo muitos espaços. Mas a dificuldade sempre foi, principalmente, ser ouvida e ter cargos de liderança, que eu acho que é uma dificuldade de hoje também. A gente, no mundo da comunicação, tem bastante a presença feminina, né, em número, mas existe uma diferença muito grande em termos do lugar que se ocupa dentro das corporações, né? A gente precisa crescer a liderança feminina. Então, hoje, eu acho que está muito melhor, embora, como no outro painel foi falado, que dentro de coisas pequenas, mas está se movendo, está transformando. E é sempre isso, de ter voz e conseguir ser ouvido. Porque, até hoje, né, às vezes eu fico fazendo esse comentário com as minhas amigas, a questão do quanto os homens interrompem as mulheres nas reuniões, por exemplo. Né? Então, é isso, ter voz, conseguir falar. Isso sempre foi muito difícil, de diferentes maneiras, e hoje eu acho que começa a ter uma abertura muito legal para isso. Legal. E, Thaís, quais foram suas barreiras iniciais e suas barreiras atuais? Eu acho que, para mim, eu não nem vou falar dessa questão de brincadeiras em relação ao corpo feminino, à fragilidade feminina, porque, né, isso todo mundo já sabe. Eu acho que, para mim, são duas coisas que andam muito juntas. Assim. A construção da autoridade, a gente pena para mostrar que a gente entende do que a gente está falando, que a gente é boa no que a gente faz. Então, assim, a gente precisa se provar muito mais. Construir essa autoridade é algo que permeia na minha carreira como um todo. E, junto com isso, a construção da minha confiança, de lembrar que eu sou boa, que eu tenho talento, que eu estou lá porque eu mereço. Eu acho que a rede de apoio das pessoas que trabalham com você, das pessoas que você troca, faz muita diferença para essa construção de confiança. Então, eu acho que a mulher, dentro de um cargo de liderança, na trajetória, né, de ascensão, precisa muito, eu, pelo menos, senti que eu precisei muito construir a minha confiança para isso me ajudar a construir minha autoridade. Foi a maior barreira que eu tive nessa minha jornada, até agora. E você, Gabi, suas barreiras? Soltar a carta assim da Xuxa aqui, né? Vamos lá. Terapia, gente. Ninguém me falou que seria sobre isso, né? Mas acho que é interessante pensar em uma coisa. Quando eu comecei, a Thaís foi minha chefe, inclusive. Nunca tive prazer de ter Rita como chefe. E aprendi muito com vocês, mesmo não tendo trabalhado contigo diretamente. E na minha carreira foram acontecendo algumas coisas que naquele momento eu não tinha muito consciência, assim, né? Não dá, agora parece super óbvio contar, mas na época não era tão claro assim. Mas eu comecei minha carreira tendo uma barreira muito nítida para mim, que era onde eu morava. Eu era, né, tinha Merino Matarazzo, que é uma área periférica da Zona Leste aqui de São Paulo, e para mim essa era a minha barreira. Então, quando eu fui entrar em agência, eu mentia o meu bairro.
Eu falava que eu morava na casa do meu cunhado porque eu tinha medo de não me chamarem para entrevista, assim, sabe? De acharem que eu não ia chegar na hora e não me contratarem. Então, essa foi a minha primeira barreira. A segunda barreira foi eu circular nos universos falando sobre os meus relacionamentos, porque eu me relaciono com mulheres, eu sou lésbica. Então, essa era uma questão. Eu falava que eu estava saindo com uma pessoa e etc. Naquela época, como eu sou uma mulher negra de pele clara, eu ainda não entendia a pauta racial na profundidade que eu entendo hoje. Então, a questão racial era uma questão para mim, mas eu ainda não nomeava ela. Né? Então, eu sempre achava que falavam do meu cabelo no lugar dele ser curto. Né? Eu lia de uma forma diferente da forma que eu leio hoje. Depois veio o entendimento racial. E as coisas elas foram se somando. O fato de eu ser mulher, na verdade, foi a última coisa que eu percebi nessa história. Assim, e eu estou falando isso porque eu acho que a gente está num evento aqui que fala sobre mulheres, né? E é muito legal a gente ter esse espaço, assim, acho que é muito rico. Eu fiquei muito feliz de ver como está crescendo a plataforma, né, para além da premiação esse ano. Então, acho que é muito interessante ver tanta gente aqui. Fiquei muito feliz com o tamanho da coisa. Achei que ia ser menor. Então, eu estava conversando isso com o Jonas, inclusive. Então, estou muito feliz vendo isso aqui. Mas eu acho que tem um desafio para a gente, é um desafio meu, e eu acho que é um desafio de muitas pessoas aqui, que é, e agora? Porque dentro da pauta que a gente discute nesse evento, a gente vira a esquina e cai no feminismo branco. E assim, eu entendo, a gente tem aqui a maior parte das mulheres, pelo que eu estou conseguindo enxergar pela luz, são mulheres brancas. E eu entendo que, eu não estou diminuindo a luta de ninguém aqui, porque eu entendo que a gente vive no Brasil, é um país super complexo, super difícil, e todas vocês lutaram muito para chegar onde vocês estão, obviamente ali olhando para os degraus de privilégio que vocês têm, que são diferentes entre vocês, inclusive. Né? E eu acho que o maior desafio que eu tenho hoje, e que eu acho que muitas pessoas aqui talvez tenham, é a energia para fazer mais alguma coisa agora, porque está longe de estar bom. Assim, está longe, não dá para a gente subir nesse palco, romantizar, né, falando... Não está bom, assim, não está bom. E não está bom o nosso mercado porque não está bom o mundo, porque não está bom o Brasil. Então, acho que o maior desafio é a energia e, principalmente, a gente abrir a pauta, porque não é sobre um feminismo branco, cis e hétero esse evento. Então, é como é que a gente traz outros olhares, sabe? Quando eu ganhei o Caboré, eu fiz questão de subir no palco de terno. Porque uma das coisas que vem me incomodando dentro da discussão sobre feminismo dentro do nosso mercado é uma discussão que, de fato, eu entendo de onde ela veio, que as mulheres falando que é muito importante elas terem agora a possibilidade de serem femininas. E eu entendo que o mercado forçou essas mulheres que estão no mercado há muito mais tempo que eu, inclusive, a se masculinizarem dentro aqui de um estereótipo do que é feminino e masculino, né, que já é limitado, a se masculinizarem para poder crescer dentro desse mercado. Já ouvi isso de muitas mulheres que estão nesse mercado há muito mais tempo que eu, e eu respeito muito essa narrativa. E aí o que eu queria entender, e é muito da minha reflexão atual, só para concluir, que eu sei que eu falei bastante, como que a gente expande as narrativas, porque existem mulheres que não querem ser femininas, e eu sou uma delas. E eu sou uma mulher. Eu não vou deixar de ser uma mulher porque eu subo num palco de terno. E eu acho que a gente precisa expandir essas narrativas para poder, de fato, ser um evento que todas as mulheres olhem e falem: ah, esse é o tipo de mulher que eu quero ser. Eu vejo uma referência, eu não vejo só uma referência. Eu vejo várias. Eu acho que esse é o nosso desafio agora, é o meu desafio, e eu acho que é um pouco do desafio do mercado também. Ô, Gabi, acho que o que você está falando é que é uma pluralidade enorme de mulheres e de variáveis aí de preconceitos que vão levando, né, o nosso momento social. Assim. Acho muito bacana você lembrar dessas variáveis que se atravessam. Muito, muito importante nesse momento. E eu acho que também é importante para a gente. Eu estava até conversando com a Gabi ali na mesa. Porque esse é um desafio que a gente enfrenta, de como a gente se atualiza, de como a gente se conscientiza, porque a gente faz parte de um não vou falar bolha, porque não é exatamente bolha, mas a gente faz parte de um grupo diferente do que deve mudar agora. Então, como é que a gente dá o passo para fora, sai do quadrado e muda as coisas? Eu acho que esse tipo de provocação, ele é um desafio diário que a gente tem que ter como pauta principal ali na nossa cadeirinha de liderança, entendeu? Sim, é super importante. Quando a gente começa, até em eventos como esse, a pensar sobre esse assunto, a gente vai vendo quantas camadas tem dentro dele, né? Que não é só o Women to Watch, como falaram há 10 anos, a gente discutia as mulheres no mercado de trabalho. Oh, que legal, mas
Hoje, olha como a gente está mais aprofundado nisso, né? Quem são essas mulheres? Quantas camadas? Né? Quais são? Elas estão representadas realmente? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E, Rita, até tem bastante a ver com isso também. Você, ao longo da sua trajetória, sua carreira, estudou bastante sobre a questão da longevidade, né? Você tem uma identificação com isso. E é um tema que tem sido mais abordado aqui no Brasil, né? Os brasileiros estão vivendo mais, ainda bem. E, ao mesmo tempo, a gente se depara aí também com a questão do etarismo, né? Mais uma sobreposição à pauta feminina. As mulheres não podem envelhecer, né? E isso já está começando a mudar, mas ainda é necessário muita discussão. Eu queria saber como que você vê essa questão geracional se sobrepondo à questão feminina, né? A questão da mulher no mercado de trabalho, e se você enxerga uma evolução a respeito disso, né? Das mulheres com mais idade aí ganhando presença no mercado e sendo vistas como elas são, de fato. Então, essa é mais uma camada, eu acho que é a menos falada de todos, né? Porque se a Gabi está aqui dizendo que as coisas ainda não estão acontecendo, que está muito ruim, tudo ruim, dentro dessas pequenas mudanças, né, que a gente está conseguindo, em termos de raça, gênero e orientação sexual e etc., que é maravilhoso, né? Hoje, quando eu olho o mercado como era e como é, nossa, a gente tem uma estética, uma vivência das pessoas que é muito mais plural e bacana. Mas essa camada da idade, né, das pessoas 60 a mais, ela não foi mexida ainda, nem nas agências, nem no cliente, nem no mercado, e nem na cabeça das próprias pessoas, porque a Thaís falou uma coisa que é muito importante, que é a sua autoestima, a sua força para você poder contagiar e levar um movimento, né? E muitas vezes isso é abalado, muitas vezes. A gente precisa todos os dias acordar e falar, eu vou lá, eu sou, eu posso, eu estudei para isso e tudo mais. Então, eu acho que é um assunto que simplesmente não existe, assim como não existem pessoas com mais de 60 anos nas agências, né? Que é aqui é o mercado onde eu mais atuo, né? Mesmo nas empresas. E eu acho que isso é assim, a primeira coisa que a gente vai ter que mexer é com o preconceito, tornar esse um assunto. Estou super feliz que eu combinei ontem com o Felipe, que é o presidente lá da UMAP, que está aqui, inclusive, da gente conduzir um estudo de comportamento que tenha como ponto de partida a intergeracionalidade, que a gente estude os muito jovens e os mais de 60 e veja, né, no que coincide, no que não, e como pode haver esse diálogo. Então, eu acho assim, que a gente está muito, muito, muito longe desse assunto. Eu procuro ser uma presença que mostra que isso é possível, né, porque eu tenho 61 anos, só que eu olho do lado, não tem ninguém. Um pouco dessa sensação que a Gabi vai trazendo, né? E eu tenho vontade de seguir essa luta. Assim, eu acho que eu sou uma voz que pode ajudar nesse sentido. Estou num lugar que me permite fazer isso, né? Eu acho que assim, a UMAP é muito inovadora nesse sentido e estou com vontade disso. Agora, a grande história que a gente tem, assim, o maior preconceito que eu vejo é quando você fala das pessoas mais velhas, você vai para um lugar mais triste, mais parado, menos excitante. E, na verdade, esse é um super assunto de inovação, né? Porque é o que existe de mais novo no mercado, que é um segmento que não existia. A gente vivia até 70 anos, hoje a média é mais de 80, então não existia. E, por isso, o mercado não olhava para isso. E é hora de começar a olhar em todos os sentidos, né? Quem trabalha, quem compra, quem pensa produtos e serviços, e, especialmente, quem pensa transformação, né? Que isso é uma coisa que está muito na mão das marcas hoje. Então, eu acho que é mais do que hora das marcas se atentarem para esse assunto, estudar e abrir espaço para esses segmentos também.
Bem importante você falar isso, Rita. Eu já emendo isso, uma pergunta para a Thaís. Isso que a Rita trouxe, né, a respeito da inovação, não será algo característico à geração, né? A gente fala muito de inovação, ainda imediatamente atrela isso aos profissionais mais jovens, né? Existe isso, mas a inovação não é uma questão geracional, né? É uma questão de experiência, de vivências, de tudo. E Thaís, você recentemente assumiu um cargo, né, para a América Latina, regional. Eu queria saber como que você vê essa questão de inovação, né, em diferentes recortes aí geracionais, e perguntar também se você percebe uma diferença de como isso é tratado e conduzido aqui no Brasil e em outros países. É meio que da mesma forma? O que você vê de diferente? Eu acho que, de forma geral, quando a gente olha para, por exemplo, a América Latina e Brasil, quando a gente fala dessas camadas todas, a questão feminina está bem em estratégia e de liderança. Assim. Acho que liderança ainda estamos mais no caminho, precisamos evoluir, mas a gente já está bem resolvido. Assim. Estratégia muito, a liderança feminina ela faz parte, tudo. Agora, quando a gente fala dessa transformação, que é olhar olhar para o mercado de uma forma mais plural e mais diverso, estamos no começo. Eu acho que todo mundo aqui, se eu perguntar o que você acha da importância de ter um time mais diverso, se isso vai contribuir para a inovação, se isso vai gerar mais criatividade, todo mundo aqui vai falar assim, com certeza, eu concordo. Ninguém vai falar, não concordo. O ponto é, como muda? Como é que a gente transforma a liderança? Porque a equipe, todo mundo aqui, cada um aqui tem que cuidar do seu jardim e é obrigação. Como é que a gente transforma a liderança numa liderança mais diversa, mais plural, que consiga trazer várias nuances. Isso que vai traduzir uma inovação no mercado, né? Acho que é um pouco do que a gente tem discutido atualmente. E a América Latina está muito parecida com o Brasil, nesse desafio. Patamar continental parecido, né? É a mesma jornada. Sim. Eles passaram pela mesma trajetória que a gente. O Brasil está na frente, mas o desafio é o mesmo. E, Gabi, você colocou agora há pouco aqui para a gente suas várias camadas, né? Várias questões identitárias, e é muito importante você falar sobre isso. E eu quero voltar a esse assunto com você, porque a gente vê muito, você é uma pessoa jovem, né? A sua geração, os profissionais mais jovens, eles expõem isso de uma forma mais direta, né? Não que talvez pessoas de gerações anteriores não sentissem isso, mas talvez não tivessem processado ainda, né? As questões, as camadas. Ou não tivesse a força, né, para isso. Exatamente, de perceber e de falar sobre isso, né? Eu queria saber, a gente está falando de essas questões de diversidade, de identidade, né? Você acha que, de fato, a sua geração, né, a geração mais jovem, é impossível desassociar essas questões quando você projeta uma carreira, uma jornada no mercado de trabalho? Essas questões têm que acompanhar, têm que fazer parte do dia a dia, das conversas, não tem como desassociar? Você acha que é algo geracional? E eu pergunto também, como levar isso para outras gerações, para os mais velhos enxergarem a importância também? Boa. Eu não sei se eu acredito tanto no recorte geracional, para ser sincera, assim, porque tem muita gente... Eu tenho 31 anos, cara de 17, né? Então... Lá também, né? Melhorar o creme, né? Tá começando a piorar já, assim, minha pele. Mas é bom porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou mais nova do que eu sou, de fato, né? Mas eu sou uma grande senhora de 80 anos com muito orgulho quando você olha de perto, assim, meu comportamento e etc. Thaís sabe. E aí eu acho que tem uma coisa, assim, eu não acredito tanto no geracional como esse filtro, porque tem... eu trabalho em uma agência que ela tem muitos jovens, assim. E eu vejo dentro desse recorte dessa amostra que eu estou citando aqui, muitas pessoas que são muito mais jovens que eu e que estão totalmente desconectadas da pauta ainda. Assim como eu vejo pessoas com muito mais anos de vida do que eu vivi até agora, que são muito mais alinhadas com a pauta. Então, eu realmente não acho que seja um recorte geracional, assim. Eu acho que seja um recorte de o quanto as pessoas estão atualizadas com as urgências de hoje, e isso independe da idade, assim. Porque, de verdade, eu vejo muitas pessoas jovens desconectadas, assim. E aí eu acho que é muito o recorte, talvez, assim, que estão entrando pessoas jovens dentro dessa camada, desse grande grupo que a gente chama de diversidade, né, que eu também não concordo muito com a nomenclatura. E essas pessoas, elas trazem as pautas porque elas não têm outra opção, basicamente, né? Elas vivem essas pautas e elas não têm como chegar e achar tudo bonito, porque elas vão ver em primeira pessoa que não está bonito,
né? Então, talvez, eu acho que a minha resposta ela vai mais para esse caminho, de que o mercado se viu obrigado a discutir mais essa pauta de diversidade. O caminho mais fácil de solução foi os cargos de base, então estágio, assistente, supervisão ali, liderança. Até hoje ainda é mais difícil da gente ver os lugares mexendo, né, com a quantidade que é ideal, né, de ser implementada. Como era um lugar mais fácil de mexer, vieram mais jovens com essa cabeça. Eu acho que talvez por isso que pareça geracional, sabe? Mas eu acho que talvez seja muito mais porque essas pessoas vivenciam essas pautas, essas camadas em primeira pessoa, e não há outra opção senão elas lutarem para a mudança ou saírem desses espaços, que é também o que vem acontecendo, né? O mercado publicitário ainda expele muita gente, né? Porque é um lugar que não é tão gostoso de ficar quando ele se opõe à mudança, né? Então, fechando a resposta, eu acho que é menos geracional e talvez mais o quanto essas pessoas estão dispostas a se atualizarem com as urgências que o mundo pede hoje. Sim, é importante o que você falou. Às vezes vem, né, não é de uma geração, é de quem sente na pele aquilo, né? Vive aquelas incertezas, tem aquelas identidades ali que, né, estão ali envolvidas e outras pessoas da mesma geração não vivenciam, né? E até na abertura do evento a Regina colocou bem, a Maria Laura também, que o tema que permeia esse nosso evento hoje é a questão do presente movediço, né? Que é uma nomenclatura bem interessante, porque incertezas a gente sempre viveu, né? Mas nos últimos 2 anos aí elas se multiplicaram, né? A gente ainda está meio sem saber para onde ir. E vocês que são profissionais da área do planejamento, sempre quando a gente quer saber para onde as coisas vão, todo mundo consulta vocês, né? Então eu quero colocar aqui pensando no papel das profissionais de planejamento hoje, que eu imagino que tenha ficado 1000 vezes mais complicado, né, de você prever tendências e ver para onde as coisas caminham. Qual é o papel que vocês enxergam para os profissionais, para as profissionais do planejamento, em um mundo tão incerto, né, que a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, amanhã, talvez, né? Qual que é o papel das profissionais de planejamento nesse contexto e como lidar com tudo isso, Rita? Bom, pensei bastante sobre isso, porque esse era um assunto que ia ser tocado aqui, né? E eu acho que eu consigo ter essa perspectiva melhor que a Gabi, no sentido de como era e como é. E eu acho que tem coisas aí, um coração do planejamento que continua muito mesmo, que é o de entender as pessoas, de ser a raiz do pensamento, ali onde tudo começa a pensar comportamento e etc. Mas o que acontece é que antes o planejamento era muito isso, a origem, e agora é a origem e o fim, né? A gente não deixa o trabalho, tem uma integração enorme, e o papel do planejamento é justamente apontar essas transformações, né? Porque se antes o planejamento ele fazia as marcas se conectarem com a cultura e com as pessoas, hoje tem que fazer isso e com a transformação das questões urgentes da sociedade. Então, o papel do planejamento passa a ser, né, olhar essas transformações, o ritmo e a direção delas, e levar as marcas do cliente para isso, nessa loucura de mídia que a marca se explode, mas, mesmo se explodindo, que a gente consiga construir uma marca com alma, que consiga verdadeiramente se conectar com as pessoas. Então, realmente aumentou a complexidade de forma impressionante. O planejamento tem mais a ver com a origem e com a execução. Ele, ao mesmo tempo, é a alma e é a on. Então, acho que o que aconteceu foi isso, sabe? De esticar a história, a atuação do planejamento em todas as etapas que a gente pensa a marca, e um eterno pensar, né? Porque antes a gente ia lá, fazia um planejamento, a marca ficava ali 1 ano fazendo aquele planejamento. Não existe. É um eterno pensar aonde você está chegando e o que você está construindo. Eu acho bem mais difícil, hoje, se construir uma imagem, uma alma de marca, porque essa explosão de mídia, e essa, para mim, é a parte mais bacana que tem, né? Conseguir fazer isso, apesar de todas as transformações de linguagem que aconteceram. E, Thaís, como é possível decodificar as pessoas hoje e se conectar com elas nesse mundo tão incerto e em transformação constante como a gente está vivendo?
A Rita falou uma coisa que eu concordo super, assim, que tem a ver com essa questão da gente ser... O planejamento era meio que um oráculo, assim, ao longo da jornada do planejamento. Eu acho que a principal mudança, quando a gente pensa nisso, é que parou de ser só esse oráculo e virou um agente de transformação. Por quê? Porque o planejamento, ele, dentro de como funciona a agência, o processo, ele é o pulso do que está acontecendo na sociedade. Então, não adianta a gente saber se a gente não quer provocar uma mudança. Então, ele é agente de transformação. Isso tem que impactar lá na ponta da nossa entrega de produto de comunicação, campanha. A gente tem que provocar, a gente tem que estar alinhado com as pautas que estão acontecendo na sociedade, dar voz para as questões mais importantes. Eu acho que o planejamento ele é esse agente de transformação, esse agente que traduz em comunicação o que precisa ser feito para mudar o que a sociedade precisa. Então, assim, a gente vai ter que lançar um produto X, lá um sabonete. Como que isso funciona dentro do que está acontecendo na cultura brasileira em relação ao cuidado? Como que isso impacta todo tipo de brasileiro? Eu acho que a gente precisa puxar muito mais esse ar de transformação e de impacto do que era antes. É menos sobre saber só e mais sobre mudar as coisas. E eu acho que a gente aqui, nós três, todo mundo que está aqui nessa sala, trabalha com comunicação. É um pouco obrigação nossa entender que comunicação é uma ferramenta de transformação e usar isso do jeito correto. Né? Legal. E, Gabi, como tem que ser o planejador, a planejadora de hoje e do futuro? Eu amo que eu concordo muito com as duas. Assim, eu acho que eu nem precisaria responder, que elas já disseram assim, coisas que eu concordo bastante. Eu estou num momento, assim, esse raio-x hoje da minha cabeça em relação ao planejamento, porque eu estou numa área de impacto agora, né? E eu até brinquei recentemente em outro evento, né, no Caboré, que para mim as coisas elas não, né, eu tinha conversado com a Ágata e a Ágata falou: não, mas você está saindo do planejamento, a gente foi conversar. E eu falei: meu, mas sabe que eu não vejo assim? Porque o nome mudou, né? Mas eu acho que as coisas elas são muito correlacionadas, porque, né, como o Thaís trouxe, é sobre responsabilidade também de atuação. E eu acho que às vezes, a gente esquece, né, dentro do nosso mercado de comunicação, porque a gente tem lá os briefings que dizem: tem que lançar não sei o quê, tem que falar sobre não sei o quê, comunicar não sei o quê. Mas, no fim das contas, a nossa comunicação ela diz muito mais do que isso, né? Então, o exemplo que eu mais gosto de dar é a comunicação de margarina. Como comunicação de margarina, ela não vende só margarina, ela ensina o que é um modelo de família. Né? Então, isso é muito importante a gente ter no radar, que, apesar do nosso mercado ele parecer uma coisa separada das outras, no fim das contas, ele faz parte do mundo. Então, eu acho que o papel de quem trabalha com planejamento hoje, talvez a gente tenha que fazer duplamente a terapia que qualquer pessoa deveria fazer na sociedade, porque a gente tem que ficar em contato o tempo todo com quais são os problemas. Eu acho que esse é o nosso papel, assim, é entender quais são os problemas e o que o nosso trabalho consegue construir de positivo em cima disso. E aí eu sei que muita gente pode pensar assim, falar: mas, meu Deus, não somos uma ONG. Nosso papel, no fim das contas, é vender. A publicidade ela é uma aliada do capitalismo, e, de fato, essa é a base da publicidade. Né? Ela vai fazer a manutenção do capitalismo, que é a parte bem ruim dela. Ela já tem um problema no DNA dela, né? Porque o capitalismo ele é um desenho feito para ser racista, feito para ser machista, feito para ser transfóbico e etc. Então, a própria publicidade ela já nasce ruim. Isso é importante a gente entender, porque é mais difícil ainda de mudar. E aí eu acho que, como a gente está nessa área que pensa as coisas, que tem contato com o problema, é nosso papel entender também que agir de uma forma positiva em um mundo que está quebrado, não digo economicamente, digo emocionalmente, digo em todas as escalas. A gente está doente como mundo. Né? Então, nesse cenário, construir coisas positivas é também construir resultados de negócio. Porque a gente precisa de pessoas com força de consumo, antes de qualquer coisa. Né? Se as pessoas não tiverem emprego, não estiverem vivas, estiverem adoecidas, elas não vão comprar um refrigerante. Né? Então, as coisas estão muito correlacionadas. Então, não é sobre agirmos como ONG, sobre uma visão utópica e descolada do negócio. As coisas elas estão correlacionadas. Né? Sem um futuro de mundo, não existem pessoas para consumir. Então, acho que a gente precisa começar a olhar como as coisas se conversam, e planejamento é a área base, porque é a área que tem tempo em pauta para estudar. As outras elas não têm esse espaço. Né? Então, acho que a responsabilidade está um pouco com a gente. Sim, o ser humano antes do consumidor, né?
É isso, na verdade. Eu estou bem triste porque o tempo está terminando e, como eu falei, é um assunto que a gente poderia conversar o dia todo, né? Mas já que a gente está aqui falando de gerações, né, de diversidades em várias camadas e o que a Gabi falou é muito legal de pensar em como solucionar problemas, eu queria pedir as considerações finais de vocês para vocês pensarem assim, daqui a muito tempo, quando a gente estiver falando com as profissionais de planejamento de outras gerações, como vocês esperam ver essas profissionais e o mercado em que elas vão estar trabalhando? O que vocês esperam ver das planejadoras do futuro? Thaís? Eu espero que elas já estejam num lugar diferente da gente, porque hoje a gente está, como a Gabi falou, a Rita também, a gente está no momento de transformar. Eu acho que no futuro, eu acho que os problemas só evoluem, e a gente vai atrás deles para querer resolver, um pouco sobre isso. Mas eu entendo que lá no futuro, a transformação já vai ser menos sobre a gente ter um mundo, uma equipe, uma comunicação mais assim real, mais diversa, mais que aceita mais as diferenças, e talvez seja menos sobre isso e mais sobre os desafios das pessoas, assim, sabe? Porque o que a gente vê muito nesses estudos de inovação, tal, que a gente vai parar de olhar para esse coletivo e vai começar a reconhecer as questões individuais de cada um. Então, a Bárbara tem uma questão X em relação à beleza, a Gabi em relação a outra e eu em relação a outra. Como é que a gente vai conseguir entrar a fundo nessas diferenças e poder trazer em comunicação uma resposta que faça diferença para o negócio, entendeu? Mas eu espero, de verdade, que daqui a 10 anos, essas discussões que a gente está tendo de equalizar o que já deveria ter sido, colocar em ordem, colocar no nível correto, de equidade, o que a gente já deveria ter, já tenha passado. Gabi. Eu sou mais nova aqui, né, entre a gente. E... Ela gosta de falar isso, tá vendo? Não, vai ser importante, vai ser importante. Eu juro que vai ser importante, Thaís. Vamos estragar nossa relação aqui. Tá... Não, eu sou a mais nova e é muito doido porque eu fiz faculdade faz pouco tempo, assim, né? Se for olhar, faz, sei lá, acho que uns 13 anos, mais ou menos, que eu terminei a faculdade. E aí é muito doido a gente olhar para trás, por exemplo, quando eu estudei, que não faz tanto tempo, e a gente estudava umas referências na publicidade que eu torço para não serem ensinadas mais hoje, assim, mas uns nomes, assim, não vou citar aqui, mas uns grandes homens assim da publicidade, como se fosse a maior referência do mundo. E eu fico assustada quando eu falo, meu Deus, vocês ainda veem essas pessoas como referência? E etc., sabe? E aí eu olho para essas coisas que eu estudei há pouco tempo e eu falo, meu Deus, que absurdo que a gente já pensava isso, né, 10 anos atrás. Então, a minha resposta é, eu espero que daqui a 10 anos as pessoas achem um absurdo a gente ter que estar nesse palco discutindo essas coisas. E alguém olha para a gente, não por serem coisas erradas, como as que eu olho para o passado e falo, meu Deus, alguém falava isso e achavam tudo bem. Não nesse lugar, mas num lugar de que, sério que existia esse problema e as pessoas tinham que falar tanto sobre isso porque ele não era solucionado tão rápido. Eu sei que eu acho que é utópico o que eu estou falando, porque eu acho que 10 anos não vai solucionar nada disso. Mas é o que eu queria, assim, né? E eu acho que o caminho, talvez, para essa solução é a gente, como mercado, a gente tem um mercado muito que aprendeu a competir entre si, né? As agências não conversam entre si, a gente sempre compete muito. E eu acho que tem um ponto que me dá uma esperança, que é esse espaço de colaboração. A gente tem o mesmo problema. Será que não dá para a gente dividir mais os erros? Porque não é sobre solução vai cair no ego. É sobre erro, a gente tem o mesmo problema, a gente está errando junto. Será que a gente não pode conversar mais sobre o erro para acelerar um pouco a solução? O mercado, eu acho que dá. Né? Eu acho que dá, o mercado. Quebrar um pouco essas barreiras de ego. Eu acho que é bem difícil, assim, né? Às vezes, juntar 3 agências numa reunião já fica difícil, porque uma agência quer mostrar mais para a outra o que vem fazendo. E, assim, gente, ninguém solucionou. Vamos assumir que ninguém solucionou e começar a falar sobre os BOs e não sobre o que uma está fazendo e a outra está fazendo mais. E é só um degrau de diferença, sabe? Então, acho que eu me conecto mais nesse lugar de vamos dividir os erros, porque está todo mundo com o mesmo BO na mesa e ninguém quer ter esse BO para lidar, porque a gente quer um mundo melhor, né? Inclusive para a gente, porque isso gasta energia, isso dá estresse, isso adoece a gente, né? Então, acho que é um pouco dessa minha esperança. E, Rita, para a gente finalizar, como você espera ver as planejadoras daqui a alguns anos?
Então, eu sou bem otimista, assim, eu tenho a impressão que a gente vai estar muito melhor nessas coisas que a gente está conversando, um pouquinho mais otimista que a Gabi, porque eu acho que a gente precisa acreditar, sabe, para ter força para fazer e tudo mais. E eu acredito um pouco no final da profissão, sabe? No sentido de que não vai mais ter tantas baias, você é planejamento, você é criação, você vai ter... Porque hoje já é muito misturado, né? Então, eu acho que as coisas vão estar muito misturadas, que não vai ter o planejamento estratégico, a criação. Assim que eu vejo, eu acho que o futuro é estudar, planejamento é estudar, 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 sem parar. E, como a Gabi falou de novo, a cocriação. Então, dentro desse universo, que eu não vejo mais tantas separações das disciplinas dentro das empresas, é a cocriação que vai fazer acontecer realmente. Muito obrigada, Rita, Gabi, Thaís. Foi um prazer ter essa conversa com vocês e, com certeza, vocês plantaram aí muitas sementes para a gente pensar e refletir ainda mais ao longo desse dia e dos próximos também. Obrigada a todas. Obrigada a todos vocês.